segredo de estudar para um concurso de professor? Eu tenho uma notícia para dar para vocês. É um assunto que, se você não souber estudar, embora aqui só tenha professores, tá? Você se perde de tanta informação, é muito, porque é paradigma. Você tem paradigma, depois você tem o que? Teorias, teóricos. Você tem uma parafernália de informações dentro dos fundamentos da educação que faz com que você muitas vezes se perca, e é muita leitura. Eu vejo apostilas aí no mercado dessa grossura, e o cara fica, aquele pobre professor ali, se matando, lendo, e muitas vezes ele está indo numa direção contrária, porque ele não retém muita coisa. Então, primeiro ponto que a gente vai definir aqui para vocês, é o seguinte, olha só o que aconteceu aqui, tá? É o seguinte, primeiro, você tem que aprender que, para estudar para concurso, a aula que você vê aqui, seja presencial, seja ela pelo sistema de transmissão ao vivo, o EAD, ela é para, primeiro ponto, ela é para compreensão. Então você precisa compreender a aula. A memorização, ela vem num processo seguinte, né? A memorização tem técnicas de memorização, você escrever, você falar, você usar outros meios, mas a memorização ela vem depois. E aí, você tem que saber o seguinte, tudo vai depender quão rápido eu vou chegar no topo. Depende da sua concentração. Então, qualquer vencedor em concurso, qualquer aluno que seja concurseiro na tabela, ele precisa entender uma coisa. Primeiro, ele passa pelo quê? Ele passa pela compreensão do assunto, que é agora, quando você estiver em frente para o professor. Em segundo lugar, a memorização é um processo que acontece ao natural depois, tá? E terceiro, é a concentração. São os 3 pilares que fazem você ser muito bom nas provas. Agora, eu me solidarizo com você que acha que é muito conteúdo. Sim, é muito conteúdo. E aí, esse é uma batata que é quente na mão de vocês e nós. Então a gente está aqui para ser um facilitador. Eu vou apresentar para vocês hoje o método concurseiros e vocês vão ver que a legislação que vocês têm para estudar, toda essa regulamentação que pede nos concursos do magistério, que pede para a docência, ela pode ser simples sim. Ela pode ser fácil sim. A gente desenvolveu técnicas para estudar aqui no Concurseiros que nesses últimos 12 anos, praticamente, conseguiu levar ao sucesso milhares de concurseiros. Tem gente de outros estados que já vieram aqui para conhecer o nosso sistema, professores de universidades já vieram aqui, e hoje você vai ver como é que a gente estuda. Você vai ver que é muito organizado, para você entender tudo muito rápido. O segredo do Concurseiros é fazer qualquer assunto ficar fácil. Esse é o nosso lema. Qualquer assunto, mesmo um estudo complexo, como o de docente, que tem que saber cada área, não importa. Então, eu tenho dificuldade, eu sou um professor, por exemplo, de licenciatura, no ramo lá, por exemplo, de ciências da natureza, ou então matemática, enfim, não importa. Se você tem dificuldade de português, vem estar com a gente. Eu garanto a você que em um mês você está doutor em português. Em um mês. A gente tem técnica para isso. Você de humanas, por exemplo, e vai ter que prestar concurso na área de exatos, vai ter que saber matemática, vai ter que saber raciocínio lógico, vai ter que saber informática. Não tem problema. Para cada um deles a gente tem excelência, você vai conhecer o nosso trabalho. Por isso que a gente tem trabalhos gratuitos. O trabalho gratuito, ele é, na verdade, uma forma de a gente chegar e mostrar para o aluno que ele pode ter um curso barato, se ele quiser, que for para um curso completo, e também com uma metodologia que faz com que muito rapidamente ele entenda os assuntos. Agora chega de conversa, vamos então à aula. Deixa eu tomar o meu café aqui. Ok, vamos lá então. Então, primeiro ponto, qual o segredo então? Então, veja bem, técnica, material. E aí a gente vai fazer muita coisa grátis. Então, você que está nesse grupo, não saia desse grupo. Não saia, não vale a pena você sair desse grupo. Tá? Ok? Olha só. Estudo com o Memorex e mapas de prova do Concurseiros nota 10. Você vai saber no final dessa aula por quê. Ok? Vamos lá então. Vou pedir então assim que a Luana, Lulu, já coloca o link. Eu quero o link lá, o link que é do curso grátis, de que essa aula vai. Essa aula vai para um curso grátis depois, toda essa aula vai para um curso grátis depois. Então eu quero que a Luana que está operando lá no sistema, ela coloque então isso já coloca para os alunos e vai replicando, para que eles já vão acessando durante essa aula. Eu quero que todos vocês, tá? Todos vocês, e não saiam desse grupo, porque continuará tendo coisas, aqui, de vez ou outra a gente vai fazer uma promoção com esse grupo. Esse grupo não precisa sair dele amanhã, porque
Ao contrário, mais gente pode chegar porque haverá novas aulas gratuitas, enfim. E essa aula gratuita ela vai lá para a nossa plataforma e você vai receber um link do qual você consegue estudar lá sem ter que... Ou seja, você consegue continuar estudando lá. Agora sim, vamos lá então. Olha só. Vamos dar uma olhada como é que vai ser o teu material de estudo. Primeiro, o segredo nosso aqui, por que tanta gente passa no concurso com a gente? Muita gente passa no concurso, pessoal, devido ao quê? Você tem que organizar o estudo. Claro que esse material aqui não vai ser assim, ele não vai resolver todas as suas dúvidas. Agora, é claro que se você quer construir um prédio, você começa por baixo. Então, primeiro, você tem que ver a estrutura do assunto. Se você não aprender a estrutura do assunto, dificilmente você vai conseguir chegar lá. Então, você vai ver que ao longo dessa aula você vai dominar esses assuntos aqui, assim que a gente está aqui, ou seja, dominar aqueles pontos em que seria o primeiro passo. E depois, aqueles que forem para o curso completo vão aprofundar isso com questões, com tudo que a gente tem lá no completo. Mas agora, eu não abro mão de que você, que vai assistir isso aqui de graça, tenha uma aula que possa abrir teu horizonte de como que você estuda para esse assunto. Vamos lá então? Primeira questão. Não há concurso de professor que não fale na LDB, Lei 93, 94/96, Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Hoje ela não é o foco. Por quê? Ela não é o foco porque tem uma aula só para ela. Tudo que mudou na LDB, o entendimento da LDB, a gente dividiu isso aqui em 4 grupos lá no nosso curso completo sobre a LDB. Mas a LDB, basicamente, ela traz tudo que tem a ver com a escola, ou seja, o que é o espaço formativo, ou seja, tudo que aquela educação significativa, o papel do professor, o papel da escola, os sistemas municipal, estadual, federal de educação, a educação infantil, o ensino médio, o que é etapa, o que é um componente curricular. Então, tudo isso vai estar nessa aula. Não é o objetivo dessa aula de hoje. Hoje eu quero ver os fundamentos. E aí a gente tem o quê? A nossa chamada visão constitucional. A visão constitucional também não é o objetivo, porque ela é vista um pouquinho antes da LDB. Ela vai do artigo 205 ao 214, tá? E aí, senhores, aqui dentro da visão constitucional você tem que entender isso aqui. Você tem que entender cada espaço ali tem um porquê. Quando eles falam, por exemplo, tá? Não são palavras, você vai ter que começar assim, ó, dar sentido. Quando ele fala assim, ó, que você tem que ter o quê? O acesso à escola e permanência na escola, o que eles querem atingir, como é que isso vai cair na tua prova, porque senão não adianta, você não entende certas obrigações que fazem parte, por exemplo, do planejamento do projeto político-pedagógico da escola. Você vai ter que entender por que o que isso que é permanência na escola tem a ver com o projeto político-pedagógico. Ok? Então, o que tem a ver com o planejamento do currículo, tá? Que é a espinha dorsal. Segundo a própria LDB, artigo 26, a espinha dorsal da educação é o currículo. E a gente vai entender as mudanças que houve no currículo, a quantidade de carga horária, tudo isso dentro da visão constitucional e dentro da própria LDB, ok? Então esses dois aqui são capítulos à parte que não é o objetivo desta aula aqui. Olha só, agora sim, a partir do terceiro aqui, o bicho vai pegar. Por quê? Quando você começa a falar dos paradigmas da educação, esse é um assunto que realmente, pessoal, bate bastante cabeça com esse assunto aqui. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. Vamos falar sobre os diferentes paradigmas da educação. Aqui, a porca torce o rabo. Por quê? Quais são os paradigmas da educação? O que é o paradigma? E vejam, basicamente, você vai ter o paradigma que seria o tradicional, o comportamental, o humanista, tá? E você vai ter o... Deixa eu escrever aqui para você não se perder. Então você vai ter, dentro dos paradigmas, o primeiro seria o quê? O tradicional. O segundo, o comportamental. O terceiro paradigma seria o cognitivo. Vou tentar escrever com a letra que você entenda, não precisa traduzir depois, tá? O humanista, tá? E o histórico-cultural. Olha só, vamos trabalhar esse assunto aqui, vamos trabalhar, o pessoal está entrando aqui, o pessoal está entrando, então, Josiane, Franciele,
Franciele Ramos, ok. Não consigo material do aulão. Ó, boa pergunta da Franciele. Ó, saí agora um pouquinho da câmera aqui para ler. Consegue material sim, só que esse material vai estar disponível lá. Quando você sair daqui, Franciele, então, Franciele, assim, quando você sair daqui, você vai receber um link, tá? A Luana vai estar organizando com vocês aí, vai colocar um link, você clica nesse link, aí tem os passos, esse link vai te levar para a aula grátis que a gente tem no nosso site. Não precisa pagar nada, tá? Tem R$1 lá, porque eu tenho que colocar alguma coisa, senão eu não consigo cadastrar o curso. Mas não é para pagar aquele R$1, tá? Não é para pagar nada. Você apenas marca aquela bolinha verde, aí clica em comprar, é só porque tem que, esses são os passos, né? Aí você faz o seu cadastro, concorde com os termos de uso e cadastra. Quando o cadastro ele cai para nós aqui. Aí a nossa equipe está esperando. O que ela faz? Ela libera o curso. Quando ela liberar o curso, este material, esse PDF está lá. É só para você fazer o download, é embaixo dessa aula aqui. Beleza? Tranquilo então? Então vamos lá. Então, vamos ver se eu respondo mais gente aqui. Então, vamos lá então. Então nós falamos os paradigmas. Quais são os primeiros paradigmas? Primeiro. Vai ser o quê? Comportamental. Terceiro, o cognitivo. O quarto, o humanista. E o quinto, o sociocultural. Como é que eu vou gravar isso aqui, prof? Bem tranquilo. De prof para prof, vou cantar a pedra para você aqui. No tradicional, ele é um sistema antigo, onde o professor será o quê? O transmissor do conhecimento. No sistema antigo, o professor é um transmissor de conhecimento, tá? Veja, nesse caso aqui, como ele é um transmissor de conhecimento, o que ele vai fazer? A sua avaliação também é uma avaliação o quê? Antiga. É uma avaliação diagnóstica. É uma avaliação o quê? É uma avaliação classificatória. É uma avaliação classificatória. Ela é classificatória, e ela é diagnóstica. Como assim diagnóstica? Espero não estar escrevendo fora da tela. Como assim? Ela é empregada naquele sistema que vocês conhecem como sistemas seriados. No sistema seriado você vai progredindo, não é assim? O aluno vai sendo promovido de série a série. Então nos grupos seriados, que eu vou estudar tudo isso com afinco dentro da LDB, a fundo dentro da LDB, aqui numa avaliação antiga, o professor transmite o conhecimento, ou seja, ele vai naquele espaço formativo chamado escola, onde tem educação significativa, e aí o professor faz o quê? Transfere o conhecimento dele para o aluno, e aí o aluno, tá, que conseguir obter êxito, conseguir ter esse processo, chega nesse processo aqui, de entender o conteúdo, vamos dizer assim, essa ideia, os que entenderem vão progredir nos estudos. Ou seja, na avaliação, ela é classificatória, porque ela vai dizer aonde você vai estar. Aonde você vai estar no ano que vem. Ou seja, você vai conseguir aprovação, você vai conseguir mudar de série, já que os grupos são seriados. Então essa seria então talvez a grande dificuldade que os alunos têm de conseguir captar essa informação. Ou seja, de conseguir ter essa distinção, assim, ó. Os alunos que eu estou falando aqui, no caso, vocês, tá? Que vão fazer o concurso. E aí, veja, ela é diagnóstica, por quê? Porque, no caso, ela vai poder dar um diagnóstico que ele teve aproveitamento ou não. Se estabelece um parâmetro, que é a nota base, em que você vai passar de ano ou você vai continuar naquela série. Essa é a ideia. Então, num sistema antigo, ele seria assim. No normal, hoje, depois de 2007 para cá, vem a obra de Jussara Hoffmann e também do Vasconcelos. E eles trazem uma ideia do quê? De uma avaliação mediadora. Em que você não avalia somente o aluno, e sim o professor, e sim o sistema de ensino. E aí dentro dessa começou esse negócio hoje em dia que ninguém mais roda, ninguém mais reprova. Na minha época reprovava, tá? Acho até que o pessoal estudava mais por causa disso. Mas tudo bem, não estou aqui para fazer crítica nenhuma. Então, até porque estou me chamando de antigo, né? Olha só, então no sistema, dentro de um paradigma tradicional, é isso que precisa. Então, o que você tem que entender? E aí, logo você vai, quando a gente sair daqui, eu estou fazendo aqui apenas um esboço. Isso aqui é somente um esboço. Daqui a pouquinho tu vai ver o nosso material vai começar a funcionar. E você vai ver que a didática leva à aprendizagem, que leva ao desenvolvimento. Ou seja, a didática leva à aprendizagem, que leva ao desenvolvimento do ser humano. E é isso aqui. Na verdade, quando você é avaliado, você é classificado aqui, mesmo num paradigma tradicional, você está fazendo o quê? Você passou pelo processo, a didática do professor,
garantiu o quê? Uma aprendizagem, e essa aprendizagem fez o seu desenvolvimento. Você desenvolveu, você vai mudar de série, essa ideia, ou seja, de classificação. Por isso que ela é o quê? Classificatória ou diagnóstica, galera. Vamos lá então? Agora, existem modelos de paradigma chamado de comportamental. Comportamental. E aí, uma palavra básica que é o chamado meio. É o meio. Veja bem, a comportamental é o meio que submete o indivíduo. O meio submete o indivíduo. Na comportamental você pode colocar aqui o meio submete o homem.